Paz do Senhor para todos. Como foi falado aqui, é motivo de alegria, né? Estarmos aqui hoje. Em primeiro lugar, adorando a Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos que o Senhor tem concedido na vida do nosso casal aqui, né? Amém. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, isso que o irmão Anderson falou, em questão de que Deus tem um propósito na vida dele, isso eu posso confirmar para vocês, e alguns aqui são testemunha do que Deus já fez na vida dele. Eu vou resumir bem aqui para não ser muito longo. Quero dizer o seguinte, irmãos, que o Anderson com mais ou menos uns 2, 3 meses de idade, né, ele foi apresentado lá na igreja, até pastor José Fonseca, e tem registro desse dia. Eu não servia a Deus e a irmã Raimunda, tia dele, disse, menino, leva esse menino para apresentar na igreja. Ela me explicou lá, mas eu não entendi muito direito o que ela estava dizendo não, mas eu entendi que era coisa boa, né? Uma coisa boa. Eu digo, tá bom, vou pro culto lá levar. Aí eu levei ele, fui registrado, fui apresentado ao Senhor naquele dia. E eu digo para vocês que depois desses 3 meses, né, Deus só foi trabalhando na vida dele. E com 9 anos, perto de 10, ele adoeceu, uma doença muito difícil, que os médicos não sabiam o que era. E a igreja da vocês foi lá em casa pregar para mim, falar do que Deus podia fazer na vida dele, curando ele e tudo. E eu pensei assim, eu me vi tão desesperada naquele momento. Eu pensei assim, o que é mais importante do que o meu filho? Eu olhei para um lado, olhei para o outro. Eu não tinha intimidade nenhuma em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, não tinha nada, não tinha experiência com Deus, não servia a Deus. Mas naquele momento eu olhei para o meu filho e pensei assim, o que é que tem de mais importante na minha vida do que o meu filho? Nesse mundo, né? Nessas coisas materiais, nada. Eu vou acreditar no que essa irmã está dizendo, que a irmã diz assim, ele vai ser curado. Faça um voto com o Senhor, pregou a palavra, pregou sobre cura e tudo, salvação na minha casa. Aí eu digo, eu vou acreditar nessa irmã que está dizendo que se eu for aceitar Jesus, for ser crente, ele vai receber a cura. E assim aconteceu, irmãos. Ele recebeu a cura, ele foi para a igreja primeiro do que nós, para vocês terem uma ideia. Desde pequenininho caminhando para a igreja, eu resistindo e a minha família resistindo a aceitar Jesus, né? E ele, através da minha mãe que já servia, a minha irmã que já servia, a avó dele, paterna, também aceitou Jesus. Já tinha a tia, que é a irmã Raimunda, servindo a Deus, e a minha mãe levava tudo, mas a avó paterna, Dona Maria, dizia para mim o seguinte, todo sábado, todo domingo é para arrumar um menino que eu vou buscar para ele ir para a igreja. E eu quero ele bem arrumado, eu quero ele de gravata, eu quero ele todo social. Vocês lembram disso? Dele pequenininho, todo social na igreja. Eu não servia a Deus, mas eu achava tão bonito meu filho saindo todo bonito, desse tamanhozinho. Arrumado, todo social, todo arrumadinho. Quando dava antes de 9 horas, ela ia buscar em casa para levar ele para ir para a igreja. E aí, quando ele foi curado, tudo, eu aceitei Jesus. Aí eu aceitei Jesus, irmãos, pela dor. Não porque eu amava Jesus, não porque eu queria. Não queria de jeito nenhum. Né? Eu agarrei aquela palavra ali e fui ter experiência com Deus. Fui ver o que Deus fez na vida do meu filho, que fui amar a Deus. Fui ouvir a palavra como diz, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então eu fui tendo aquelas experiências e hoje eu digo, foi a melhor decisão da minha vida ter aceitado Jesus. E eu comecei a observar as irmãs da igreja orando, né? Eu tinha ele que já com 9 anos, quase 10 mais ou menos, e tinha um outro mais pequeno, Cauã. Aí diferença de 6 anos. Aí eu ficava olhando as irmãs já de experiência na igreja, como é que as irmãs oravam, né? Aí eu vi as irmãs dizendo assim, os meninos tudo pequenininhos, abençoa o casamento da minha filha, abençoa o casamento do meu filho. Meu Deus do céu, esses meninos estão tão pequenininhos, já estão orando para esses meninos casar. Olha o entendimento, já estão orando para esses meninos casar. Aí depois eu fui aprendendo, fui entendendo, eu digo, eu vou começar a orar pelo meu também. Então,
Aí eu comecei a apresentar, irmãos, porque isso a gente tem que apresentar, pode ser pequenininho, pode estar na barriga, a gente tem que começar a apresentar as esposas, apresentar os esposos, porque o casamento, como ele disse, não é fácil a convivência, né? É muito difícil você ter que renunciar por causa do outro, é muito difícil você ter que abrir mão de muita coisa por causa do casamento, por causa de tantas situações. E aí eu comecei a orar apresentando as futuras esposas dos meus filhos, né? E eu quero dizer, ouvindo ele falar, ouvindo a Débora falar, eu me alegro muito porque Deus, Ele é fiel, né? Ele Amém. Prepara todas as coisas. E eu fico vendo, né, o quanto que Deus vai fazer na vida dele, tem feito e vai fazer na vida deles, né? A importância que eu torno a dizer de estar apresentando a família dos nossos filhos, porque isso é muito importante, meus irmãos. E desde quando eu comecei a aceitar Jesus, eu comecei a orar, estou orando ainda por aquele varão ali, ó, para que Deus venha preparar, né? Amém. Muitos anos. E eu agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. Continuo orando, que Deus venha preparar todas as coisas, né? Que Deus venha tomar a direção e que, em primeiro lugar, que eles continuem sempre, em primeiro lugar, honrando a Deus em primeira de todas as coisas, né? Como o Anderson disse, que Deus vai preparar todas as coisas. E é motivo de alegria estarmos aqui, agradecer a presença de todos. E é isso, amém? Amém.